Olá, pessoal. Eu me chamo Max Cardoso, sou aluno do curso de Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Sergipe, do campus Professor Alberto Carvalho, e faço parte do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, o PIBID. Juntamente com meu colega Michael e com todos os envolvidos no programa, estamos desenvolvendo o projeto intitulado Revisa Enem, sob a coordenação do professor doutor Ricardo Santos do Carmo e supervisão da professora Wedna de Jesus Machado. Esse projeto tem por finalidade ajudar, se não contribuir, para que os alunos que estão próximos de prestar o exame possam revisar os assuntos mais cobrados na prova. Dentre os assuntos, eu fui selecionado para explicar a vocês o processo de divisão celular mitose. Para dar início a essa aula, é importante saber por que as células se dividem. Então, vocês sabem por que as células se dividem? Neste exato momento, centenas de milhares de células em seu corpo estão se reproduzindo. A maioria das nossas células é substituída várias vezes durante a vida. Assim, de certa maneira, nosso corpo é continuamente reconstruído enquanto vivemos. O processo pelo qual uma célula se reproduz e origina outras células filhas é denominado divisão celular. Neste caso, dividir significa duplicar, pois as novas células filhas formadas crescem e tornam-se idênticas à célula original. A divisão celular é a maneira pela qual os organismos unicelulares se reproduzem e as células dos organismos multicelulares se multiplicam, possibilitando o crescimento e o seu desenvolvimento. Cada um de nós já foi uma única célula, a partir da qual surgiram, por divisões celulares sucessivas, as dezenas de trilhões de células que formam o nosso corpo. Nos organismos multicelulares adultos, há células que se dividem continuamente, como as da base da epiderme e as da medula óssea vermelha, e outras que nunca se dividem, como a maioria das nossas células nervosas e musculares. Certos tipos de célula, embora normalmente não se dividam, podem readquirir a capacidade de divisão se necessário. Por exemplo, células da nossa pele, denominadas fibroblastos, voltam a se dividir quando ocorre um ferimento, promovendo sua cicatrização. A divisão celular é um processo complexo, controlado nos mínimos detalhes pelo programa genético da célula. Uma célula, antes de se dividir, ela executa uma cópia de todos os seus genes, duplicando assim seus cromossomos, e em seguida os dois conjuntos de cromossomos eles são separados, né, formando dois novos núcleos. A célula se divide então em duas células filhas que receberão informações genéticas idênticas àquelas existentes na célula mãe. O ciclo de vida de uma célula termina quando ela se divide, originando, como falado, duas células filhas. E o período que antecede essa divisão é denominado intéfase, e representa, em média, mais de 90% do tempo de duração do ciclo de vida celular. Durante a intéfase, os filamentos cromossômicos eles permanecem descondensados no interior do núcleo, constituindo a cromatina. A intéfase é um intervalo necessário entre duas divisões celulares consecutivas, pois é durante esse tempo que a célula cresce e moléculas de DNA se duplicam, preparando a célula para a próxima divisão. Lembrando que o cromossomo duplicado ele é constituído por dois filamentos idênticos, as cromátides irmãs, que estão unidas pela região do centrômero. Nesta figura, vocês podem observar todo o ciclo de vida de uma célula. A intéfase, maior parte, e o processo de divisão celular, seja ele mitose ou meiose, restrito a esse pequeno pedaço. É possível concluir, portanto, né, que a intéfase ela é uma etapa dominante no ciclo de vida de uma célula, pois, como falado, é nela em que a célula passa a maior parte de sua vida. Chama-se período G1, aquele que precede a duplicação do DNA. O período S é aquele em que a duplicação do DNA está ocorrendo. E o período G2, o último da intéfase, é, em geral, mais curto e vai do término da duplicação do DNA até o início da divisão celular. O processo de divisão mitótica de uma célula apresenta dois momentos: a duplicação do núcleo, em que se formam dois núcleos filhos, e a divisão do citoplasma, que completa a divisão celular. A duplicação do núcleo é a mitose e a divisão citoplasmática é a citocinese. O termo mitose ele deriva da palavra grega mito, que significa tecer, e refere-se ao fato de que filamentos cromossômicos se enrolam sobre si mesmos no decorrer da divisão celular,
tornando-se progressivamente mais condensados e, portanto, mais visíveis ao microscópio. A mitose é um processo contínuo, com duração entre 30 a 60 minutos, em que uma célula acaba por se transformar em duas células filhas. Ao longo da mitose, há eventos marcantes, né, que foram escolhidos pelos cientistas para caracterizar 4 fases no processo, que são em sequência prófase, metáfase, anáfase e telófase. Então vamos começar pela primeira delas, né, a prófase. Durante a prófase, os cromossomos eles se condensam, acarretando o desaparecimento dos nucleolos. O fuso mitótico ele começa a se formar e a carioteca ela se desfaz, dispensando os componentes nucleares no citoplasma. A condensação cromossômica ela marca o início da prófase. Gradativamente, os cromossomos eles se tornam mais curtos e mais grossos e cada vez mais visíveis ao microscópio. A condensação facilita a separação dos cromossomos e sua posterior distribuição para células filhas, evitando embaraçamentos e quebras. À medida que a prófase ela progride, os nucleolos eles se tornam menos visíveis, até desaparecerem por completo. Outro evento que marca a prófase, né, é o início da formação do fuso mitótico, também chamado de fuso acromático. O fuso ele é um conjunto de microtúbulos, também denominado túbulos, né, que é orientados de um polo a outro da célula, de um polo a outro da célula. E sua função é conduzir os cromossomos para os polos celulares opostos durante a anáfase. A metáfase, ela vem logo após a prófase, e seu início, né, é marcado pela desagregação da carioteca e liberação dos cromossomos, já altamente condensados no citoplasma. Desde a entéfase, cada cromossomo ele encontra-se duplicado, constituído por duas cromátides irmãs, mais intimamente, né, unidas na região do centrômero. E apenas na metáfase, porém, essa constituição ela torna-se visível, graças ao alto grau de condensação. Os cromossomos altamente condensados, eles ligam-se às fibras do fuso através do centrômero. O conjunto de cromossomos estacionados na região mediana da célula é denominada placa metafásica ou placa equatorial. E o termo metáfase refere-se justamente ao fato de os cromossomos se alinharem no meio da célula. A mitose ela só vai prosseguir quando a placa equatorial forma-se completamente, com cada cromossomo preso aos dois polos do fuso. E uma vez concluída a formação da placa equatorial, entra em ação uma enzima, né, que irá separar as cromátides irmãs de cada cromossomo, que seguidamente dá o início à anáfase. A anáfase é a fase, né, em que as cromátides irmãs elas se separam, puxadas para polos opostos pelo encurtamento dos microtúbulos do fuso. O conjunto de cromossomos duplicados se separa em dois lotes idênticos, que em breve estarão nos núcleos das células filhas. A telófase, ela marca a fase final da mitose e pode, em linhas gerais, ser considerada o inverso da prófase. Na telófase, os fragmentos membranosos da carioteca, resultantes da sua ruptura na prófase, são atraídos para os dois conjuntos cromossômicos dispostos nos polos da célula, Os fragmentos membranosos, eles se dispõem em torno dos cromossomos e dão início à formação da nova carioteca. Os cromossomos, eles se descondensam, né, e os nucleolos, eles reaparecem. Assim, os dois núcleos irmãos, né, eles adquirem o aspecto típico de núcleos interfásicos. Durante a organização dos novos núcleos, os microtúbulos do fuso mitótico, eles progressivamente desagregam-se e inicia-se a citocinese, que levará à formação de duas novas células. A mitose, ela origina células filhas com o mesmo número e mesmos tipos de cromossomos da célula-mãe. Portanto, quando uma célula diploide sofre mitose, formam-se duas células diploides. Então, vamos à prática, né? O mundo das bactérias. Estou tão sozinha.
Vou me duplicar. Oi, você vem sempre aqui? Que cara chato. Vamos embora. Bom, a partir da tirinha, né, é possível entender que essa questão ela envolve dois tipos de conteúdos. O processo de reprodução assexuado de organismos unicelulares e o evento da mitose, que é o nosso foco. São características do tipo de reprodução representadas na tirinha: simplicidade, permuta de material genético e variabilidade genética; rapidez, simplicidade e semelhança genética; variabilidade genética, mutação e evolução lenta; gametogênese, troca de material gênico e complexidade; clonagem, gemulação e partenogênese. Pausem o vídeo e tentem responder. Quem quem colocou a resposta como a letra B, né, está totalmente correto. O processo demonstrado na figura é a duplicação, ou seja, um processo assexuado onde o indivíduo dá origem a um clone de si mesmo através de divisão mitótica. A alternativa A, ela está incorreta, pois a reprodução assexuada ela possui baixa variabilidade genética, já que essa é oriunda principalmente de mutação, ou seja, não existe crossing over. Crossing over é apenas na meiose. A alternativa B, ela está correta, pois esse método ele é mais simples e mais rápido, tendo em vista que não há necessidade de encontrar um parceiro para a reprodução. Em geral, não há gasto energético para a produção de gametas. Além disso, graças à utilização de mitose para a reprodução, os indivíduos apresentam alta semelhança genética entre si. A letra C, ela está incorreta, pois fala de variabilidade genética como uma característica marcante da duplicação, quando, na verdade, existe baixa variação. A alternativa D, ela está totalmente incorreta, pois fala de gametogênese, troca de material genético e complexidade, que são características de processos reprodutivos sexuados. A letra E, ela está incorreta, pois fala de gemulação e partenogênese. A gemulação é um processo de reprodução assexuado em que ocorre a formação de estruturas internas de resistência, né, as gêmulas, que se desenvolvem em um novo indivíduo quando o ambiente está favorável. Já a partenogênese é um processo assexuado onde ocorre a produção de gametas, mas não há fecundação. Nenhum desses dois processos foi demonstrado na figura. Então, pessoal, eu gostaria muito de agradecer a todos que chegaram até aqui e dizer que essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco desse processo tão legal que é a mitose. E no mais, eu peço que se inscrevam no canal, deixem o seu like e compartilhem muito, pois é importante que todos tenham acesso ao conhecimento em meio a esse ano atípico. Deixo aqui também o meu e-mail para que vocês possam tirar, né, eventuais dúvidas que surjam durante o decorrer da aula, que surgiram, né, durante o decorrer da aula. E peço também que sigam-nos em nossas redes sociais e conheçam um pouco do nosso projeto. E assistam às demais aulas que serão disponibilizadas aqui no nosso canal. Por favor. Até breve, pessoal.